Hi, students. Vamos corrigir a atividade de inglês. São as primeiras questões que foram postadas no Classroom, right? Vamos corrigir agora. Let's go. Primeira questão. Preencha os espaços com a conjugação dos verbos no simple present. Vocês já fizeram a leitura do PDF, certamente compreenderam. Se não, vão compreender melhor agora na resolução e correção da atividade. Lady A. Do you in American? Aqui a resposta fica live. Nós temos aí entre parênteses o verbo to live, no infinitivo. Vamos para o comentário da questão. Como a frase é uma pergunta, o verbo deve ser utilizado no infinitivo sem o to. Nesse caso, como o infinitivo é to live, que é o verbo morar, basta usar o live. Ok? Lady B. Jenny, your friend. Jenny. O verbo que está entre parênteses é o verbo to love, amar. Jenny é ela. Em inglês é she, terceira pessoa do singular. Então, como é she, terceira pessoa do singular, você vai o quê? Acrescentar S no final da palavra. Simples assim. Resposta correta, loves. Comentário. Jenny é o sujeito da frase. Como se trata de um nome feminino equivalente ao pronome she, ela, a flexão do simple present de he, she e it deve ser feita com o acréscimo de S ao final do verbo, no infinitivo sem o to. Compreenderam? O infinitivo é to love, amar. Sem o to, passamos a ter apenas love. Assim sendo, basta acrescentar o S, que fica loves. Lady C. Juan and Carla on they beat every morning. Juan. E aí, como é que fica a tradução? Se você olhar para a imagem, você já consegue captar a tradução da frase. Porque quem? Juan e Carla que estão fazendo o quê? Correndo na praia, né? Run é o verbo correr. Resposta correta aqui é run. Comentário. Juan e Carla equivale ao pronome they, eles, no plural. Para flexionar o verbo to run, correr, na terceira pessoa do plural, aqui é a terceira pessoa do plural, basta acrescentar o verbo no infinitivo sem o to. Como o infinitivo é to run, sem o to, passamos a ter apenas run. Logo, Juan e Carla run. Compreenderam? Lady D. She. Olha aqui o she. English every day. To teach. Aqui é o verbo ensinar. Ela ensina inglês todos os dias. A resposta correta é teaches. A palavra terminou em CH. Quando terminada em CH, você acrescenta ES. Comentário. Quando o verbo termina em O, Z, SS, CH, SH ou X, a flexão do simple present de he, she e it deve ser feita com o acréscimo de ES ao final do verbo no infinitivo sem o to. O infinitivo é to teach, que é ensinar. Sem o to, passamos a ter
Apenas teach. Assim sendo, basta acrescentar S, que fica teaches. Lady E. Thomas. Veja que aqui é Thomas, é ele. Ele em inglês é he. Thomas his car weekly. Aqui é o verbo to wash. Veja a terminação, ó. Terminou em SH, né? Se terminou em SH, como é que fica aí o verbo? Washes. Acrescenta ES. Quando o verbo termina em O, Z, S, CH, SH ou Z, a flexão do simple present de he, e it deve ser feita com o acréscimo de ES ao final do verbo no infinitivo sem o to. O infinitivo é to wash, lavar. Sem o to, passamos a ter apenas o wash. Assim sendo, basta acrescentar o ES, washes. Compreenderam? Question 2. Escreva a frase a seguir nas formas negativa e interrogativa. We go to school every day. Nós vamos para a escola todos os dias. Olha aí, eu coloquei essa figurinha pensando em vocês. Vocês pegando aí o ônibus vai para a escola, ó. Em breve, se Deus quiser. Comentário. Forma negativa. Resposta correta. We don't go to school every day. Ou we do not go to school every day. Observe que na primeira frase tem o acréscimo de don't. E esse don't aí, professora? Veio de onde? Esse don't é a negação. É como você nega o present simples, né? É aqui, ó. É o do mais o not, que dá igual a don't. Você elimina o O. No lugar do O, você coloca o apóstrofo aí do ladinho do N. Fica don't. E você vai utilizar ele para o plural. O verbo principal da frase é go, que é o verbo ir. Para formar frase negativa no simple present, deve-se usar o auxiliar do ou auxiliar das e acrescentar o not. Também pode ser usadas as formas contraídas, don't ou doesn't. Doesn't, not ou doesn't. Does not ou doesn't são usados com os pronomes he, she e it. Memorize isso. Com os demais pronomes, I, you, we e they, usa-se do not ou don't. Ou você usa a forma normal, do not, ou don't, a forma contraída. Os dois estão corretos. Depois do auxiliar, é preciso usar o verbo principal no infinitivo sem o to. Como o verbo principal da frase no infinitivo é to go, sem o to, passamos a ter go. Posição do verbo em frases negativas. É o sujeito mais o verbo auxiliar mais not, mais o verbo principal mais o complemento. Tendo em conta que o pronome usado na frase é o we, nós, podemos optar por usar do not ou don't. We don't go to school every day. We don't not go to school every day. Veja aí, quem é o sujeito da frase? Da primeira frase. É o we. Verbo auxiliar mais o not. Quem é? É o don't. Quem é o verbo principal? Go. E quem é o complemento? To school every day. Ou seja, complemento é tudo que sobra aí. Ok? Após o verbo auxiliar. Resposta, forma interrogativa. Na interrogativa fica do we go to school every day. O verbo principal da frase é to go. Para formar frases interrogativas de um simple present, deve-se usar o auxiliar do ou auxiliar das. Das é usado com os pronomes he, she e it. Com os demais pronomes I, we, they, usa-se do.
Depois do auxiliar, é preciso usar o verbo principal do infinitivo sem o to. Como o verbo principal da frase infinitiva é to go, sem o to, passamos a ter go. E aí, como é que fica a estrutura? Posição do verbo em frase interrogativa. Verbo, auxiliar, mais sujeito, mais verbo principal, mais o complemento. Tendo em conta que o pronome usado na frase é o ir, nós, a resposta correta é do we go to school every day. Vejam, quem é o verbo auxiliar? É o do. Olhe para a frase, É o do. Quem é o sujeito? We. Quem é o verbo principal? Go. E quem é o complemento? To school every day. Right? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a correção. Essa pequena explicação vai servir para vocês resolverem as próximas questões que eu já postei hoje no Classroom, ok? Tem lá 2 atividades, tem uma valendo 2 pontos, tem uma que é valendo até 10 pontos, que é para quem não fez o English Dance. Desculpem-me pelo barulho, tô gravando aqui de casa, infelizmente tem barulho de carro, de moto, de cachorro latindo, menino falando, as pessoas conversando, tudo bem? Mas acho que dá para vocês entenderem. Qualquer dúvida vai no PV. Bye. See you next video.